Bom dia, sejam bem-vindos, todos que estão aí presentes e essas pessoas que estão chegando. Vamos iniciar a nossa conversa de hoje. E hoje o tema que eu trouxe para a gente conversar um pouco é sobre o julgamento. Então, uma das coisas da própria definição do mindfulness é que você esteja presente, aceitando, né, o momento do agora, sem julgar, né? Por que isso, né? Nós temos uma tendência a julgar tudo que a gente faz, tudo que as pessoas fazem, as situações, porque isso está muito vinculado com as nossas crenças, com o nosso repertório vivido e com o próprio hábito mesmo que a gente tem. Antes de mais nada, eu só queria saber se o áudio tá bom e se a imagem tá boa, porque eu tô sozinha hoje, tem muita coisa acontecendo ao redor, eu queria saber se tá bom, eu vou aí ver. Então, se alguém puder responder pra mim, se o áudio tá bom. Bom dia. Tudo certo, Flá? Beleza. Ok. Então eu vou voltar pra lá. Então, vamos lá. Então, o que eu tava falando sobre uma das atitudes do mindfulness, que é o julgamento, não julgar, né? E aí a gente fica, nossa, mas que coisa estranha, né? Por que isso? Porque é isso, nós estamos habituados a tudo que nós fazemos, a gente julga, né? Então, até mesmo os nossos próprios pensamentos. Então, quando a gente fala sobre a meditação, em que você se distrai, tem esse processo de divagação mental, a gente pede para que vocês sejam gentis com vocês e não se julguem, né? Porque é muito comum as pessoas falarem, ai, mas eu não nasci para meditar, eu não levo jeito, ou eu não consigo. Isso tudo é juízo da sua própria mente, tá? E está relacionado com o que eu disse, as crenças que você tem, o repertório da sua vida, das situações que você viveu. E a gente começa a perceber através do mindfulness a nossa tendência de julgar as coisas. Então a nossa mente, ela tem um funcionamento dela que a gente chama isso de discurso interno, que fica o tempo todo ali na discussão sobre as coisas que estão acontecendo. E normalmente é aí que o julgamento aparece, né? Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Então, é diferente de uma capacidade que a gente tem de discernir. Então, por exemplo, eu tô atravessando a rua, eu tenho discernimento sobre um carro que tá vindo e eu continuo andando ou eu paro. Não, isso é diferente desse julgamento que a gente tem sobre as coisas, de colocar tudo como com uma dualidade, né? Então aquilo é bom ou aquilo é ruim, aquilo é bonito ou aquilo é feio. E a gente tem um meio termo entre eles, né? Entre esses extremos. E é isso que a gente começa a desenvolver com o mindfulness. Então, até a gente brinca assim, né? Você é bonito ou feio? Você é uma pessoa inteligente ou ignorante? Você é rico ou você é pobre, né? Então, várias questões. Depende da situação, depende da ocasião, depende do dia. E isso acontece com todas as pessoas. Então, às vezes você vai ter um lado seu que é um lado que tá sendo bom, mas às vezes você vai ter um lado seu que tá sendo ruim.
depende da situação. Então a gente transita entre esses polos, né? E essa dualidade é uma coisa que a gente começa a olhar por essa visão mindfulness como uma questão relacionada com a equanimidade. A equanimidade é quando você consegue olhar para as duas coisas e entender que elas acontecem, né? Eu não preciso me apegar ao que é bom e negar totalmente o que é ruim, rejeitar, porque ele faz parte, né? E a capacidade que a gente tem de julgar é isso. Então, se eu tô, por exemplo, meditando e aí eu começo a devagar e eu começo, ai meu Deus, né? Lá vem de novo, você errou, você estragou tudo. Esse é um pensamento de julgamento. Então, o que a gente tenta fazer com o mindfulness? Perceba que você está se julgando. Perceba que você está julgando a outra pessoa. Só percebe. E aos poucos isso tudo vai se amenizando um pouco por esse olhar mais equânime sobre a situação. Então, eu vou fazer depois um vídeo sobre cada uma das atitudes do mindfulness, mas eu quis trazer hoje um pouco sobre isso para vocês, para a gente despertar a capacidade de perceber quando estamos julgando e não julgar o julgamento, entendem? Não julgar o julgamento é importante, do tipo, olha eu julgando de novo, estou julgando que eu estou julgando. Então a ideia é que a gente não julgue o próprio julgamento, mas que a gente perceba ele, porque ele faz muitas vezes a gente sofrer. Porque se eu tô aberto e curioso, com uma mente de principiante, eu não julgo, porque eu estou aberto para absorver. Quando eu já estou com preconceitos, com crenças, com esse juízo já realizado, eu me bloqueio. E aí muitas vezes eu acabo deixando de vivenciar momentos, deixando de vivenciar com pessoas, né? Então vamos dar um exemplo. Às vezes você teve um encontro com alguém e que essa pessoa não foi tão bacana com você, né? Ela não foi simpática, ela não foi agradável. E aí, o que acontece a partir de então? Você você considera que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo, afinal ela não foi legal com você, uma vez. E aí toda vez que você encontra essa pessoa, você já fica, lá vem. Aquela pessoa chegou. E aí você se bloqueia para vivenciar e estar com essa pessoa e conversar novamente, porque o seu julgamento de que aquela pessoa não é legal te bloqueou totalmente em relação à sua experiência. Agora, se você começar a notar, olha só, olha eu aqui julgando novamente, né? Eu nem sei o que aconteceu com aquela pessoa, por que ela estava daquele jeito aquele dia, por que ela atuou daquela forma, mas eu tô aqui julgando. Então não é você se chicotear porque você está julgando, mas perceber isso, né? No fim das contas, a gente não é perfeito, nem o outro, né? E muitas vezes eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo com ele, mas eu consigo, como ser humano, reconhecer que aquela pessoa não tá legal naquele dia, porque eu tenho dias que eu também não tô legal. E a única coisa que eu quero é que alguém me respeite, não me julgue, né? Por que não a gente exercitar então isso, né? Com mais gentileza por você, com seus próprios pensamentos e com o outro. Eu brinco que é o seguinte: se chega alguém na sua frente sofrendo, chorando, desesperado por algum motivo, qual é a tendência que você tem? É de pegar essa pessoa e falar, peraí, calma, olha, veja bem, né, tá, você acalma a pessoa, mostra pra ela que tem talvez uma solução ou não, mas pelo menos tranquilize a pessoa. Aí quando a gente comete algum erro, qual é a tendência que nós temos? Chicote, né, cobrança, julgamento, nossa, mas você foi péssima, você é horrível, você não consegue e pronto. Nesse momento a gente já cria alguns bloqueios e isso te faz não vivenciar novas experiências. Então, a questão do julgamento é muito importante por isso, porque a gente, ao perceber que estamos julgando, a gente começa a mudar o nosso comportamento e não julgar o julgamento. Ok?
Então, eu espero que eu tenha sido um pouco clara em relação a isso. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. E a gente vai discutindo sobre alguns pontos que são as atitudes mindfulness. Ontem nós falamos sobre a aceitação e hoje nós falamos sobre o julgamento. Então, todas elas vocês vão perceber que entrelaçam umas entre as outras, porque tudo depende uma coisa da outra. Então, por exemplo, se eu não aceito a situação como ela é, eu vou julgar. Se eu não aceito a pessoa como ela é, eu vou julgar. Então, tá vendo como tudo isso são atitudes que o Mindfulness acaba desenvolvendo e esse é o nosso grande objetivo, ok? Bom, vamos lá. Vamos começar então a nossa prática. Escolha um lugar onde você possa se manter então tranquilo e confortável. Feche os seus olhos. Relaxe os seus braços. Relaxe as suas pernas. Traga sua atenção para o momento presente. Não tenha um cachorro com você que grite. Pera aí, gente, vou guardar aí. Então, feche os seus olhos, vá trazendo a sua atenção para o momento do agora. Tentando ter uma postura digna, uma postura em que sua coluna esteja ereta, sem forçar nada, de forma confortável. Com uma postura de curiosidade, uma atitude de abertura, aceitando, sem julgar. E neste momento, vamos repousar a nossa consciência no nosso corpo. E eu convido você a explorar os sons que estão ao seu redor. Sem se envolver com os sons, apenas notando a presença deles, sem julgar. Veja se é possível você perceber quais sons estão mais próximos de você, quais sons estão mais distantes de você.
Veja o ir e vir dos sons, como vai e vem, constante. Como os sons tocam os seus ouvidos. Como isso se reflete dentro de você. Talvez você note a sua reação através de algum pensamento ou alguma sensação. Apenas observe isso. Ouça o timbre dos sons e a característica deles. E como você recebe e percebe esses sons. Sinta o intervalo entre um som e outro. Talvez você possa presenciar algum silêncio. Agora vamos levar o foco da nossa atenção para a nossa respiração. Repousando a nossa consciência no movimento da respiração. Você não precisa modificar absolutamente nada, apenas olhar e sentir o movimento da sua respiração acontecendo naturalmente e como o seu corpo está funcionando neste momento. E tudo bem se você tiver alguma distração mental. Ao identificar o seu pensamento, sem julgar e com gentileza, retorne a sua atenção para o momento do agora, a sua respiração.
é a sua âncora neste momento. Perceba os seus julgamentos. Ao classificar este momento como fácil, difícil, consigo, não consigo, tá legal, está chato, apenas observe a sua tendência de julgar. Aos poucos, nós vamos retornando para o ambiente e eu convido você a prestar atenção agora na temperatura do ar, sentindo a brisa, sentindo o lugar onde você está sentado. E no seu tempo e na sua velocidade, você pode ir despertando, abrindo seus olhos. Pode espreguiçar. Observe como você está agora. Então, pessoal, fica a dica de vocês tentarem praticar hoje o perceber do julgamento, perceber a tendência que temos de julgar as coisas. E apenas perceba, não precisa fazer nada, tá bom? E então, assim, esse nosso encontro até domingo vai ser o nosso encontro normal de meditação. E aí na semana que vem eu tenho algumas lives que vão acontecer. Eu tô colocando na minha rede social, no meu Instagram. Então na segunda-feira eu vou dar uma aula sobre mindfulness, aí atrelado à dor, especialmente a dor orofacial, dor de cabeça, dor na face. Então quem tiver interesse, quiser divulgar para as outras pessoas, vai ser uma aula um pouco mais específica, uma aula um pouco mais profissional, mas todos estão convidados, ok? E aí na semana que vem a gente ainda vai fazer os nossos encontros de meditação, e é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Nós vivemos num mundo de muita loucura, no qual as pessoas querem tudo muito rápido, os resultados imediatos, que a pessoa fale logo, não fique enrolando. Então, assim, o nosso encontro, ele é um encontro que a pessoa entra aí, me vê sentada aqui de olhos fechados e pum, pula fora. Por quê? Porque algumas pessoas realmente não estão preparadas, não estão afim, não gostam, não querem. E porque é uma proposta muito diferente do que a gente está habituado a fazer. É sair do automático, é parar. E para muitas pessoas o parar é visto como uma coisa negativa,
né, time is money. Então eu só tô parado, eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo trabalho, eu tô perdendo... E na verdade não é bem assim. Quando eu paro, eu me restabeleço, eu aumento a minha capacidade de produção e concentração, tá? Então, é isso que eu gostaria de, se vocês puderem também explicar para as pessoas, divulgar, que esse nosso momento, ele é um momento realmente diferente, porque é justamente isso, é quebrar e sair de zona de conforto para experimentar, mudar um pouco o estilo da vida que a gente está tendo, porque isso está sendo observado que não é saudável. Se fosse saudável, se tivesse tudo ok, ninguém estaria preocupado com esse momento, esse bem-estar, essa pausa. E o Mindfulness, ele tem como proposta isso, pausar um pouco o seu dia, a sua rotina maluca que você está levando para acalmar. A gente brinca que quando o computador está muito sobrecarregado, a gente dá um pau nele, a gente vai lá e dá um reset. É isso que a gente faz aqui com o Mindfulness, ok? Então, muito obrigada por sua presença, eu espero que você tenha tido uma ótima experiência, ou apenas uma experiência, isso já está muito válido. E que você tenha um bom dia e que você fique bem, ok? Muito obrigada e até amanhã. Aproveitem o sábado. Um abraço. Beijo, Fê! Amor! E essa semana a gente tá com uma novidade, né? Algumas novidades. Então, eu não ia falar, mas aproveitando que vocês estão tudo aí, vai ser uma semana de mulheres. Mulheres com esse processo de autocuidado, processo de despertar. Então, a gente vai fazer algumas lives, nós mulheres, e todo mundo está convidado para participar, para assistir. Monique, Samira, e aí a gente vai conversando, tá bom? Um ótimo dia, gente. Um beijo.